irmãos? Amém? Deus seja louvado. O louvor estava bom, né, irmãos? Aí parou no meio. Vamos interromper o solo por causa do horário. Irmãos, misericórdia, né? Mas o Deus é bom e nós temos hoje a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, pelos irmãos que aqui estão, por vocês que nos assistem aí pelas mídias sociais. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos continuar, né, vendo o livro de Romanos. Se Deus permitir, finalmente, a gente termina o primeiro capítulo. E esse é o nosso propósito. Na última vez, nós falamos a segunda parte, e hoje nós vamos terminar com Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 18 até o verso de número 32. Aí os irmãos que estiverem aqui, quiserem abrir suas Bíblias, né? Pode ficar sentado mesmo, não há necessidade de ficar de pé. Nós vamos ler aqui para ganharmos tempo, amém? Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém, irmãos? É a pregação que assim, eu vou embora porque lá vem chicote, né? A gente fica com medo do que vai vir quando a gente lê uma coisa dessa, porque o título já começa, né? Ou o primeiro versículo falando da ira de Deus se revelando do céu, né? Contra toda impiedade, sobre aqueles que preferem a injustiça em lugar da verdade. Aqui o apóstolo começa a retratar, então, irmãos, a situação do homem. A situação do homem, vamos dizer assim, não são todos os homens, poderíamos até dizer todos, mas como no capítulo 2, ele vai começar a falar daquele que tem conhecimento de Deus, porque ele está falando dos que não têm. E ele vai falar depois dos que têm algum conhecimento, não quer dizer um conhecimento pleno, mas que tem um conhecimento pelo quê? Pela lei, né? Aquilo que eles tinham até aquela época, que era o Velho Testamento. Ou seja, ele está falando dos judeus. Lembra lá no comecinho da carta? Olha, primeiramente do judeu e também do grego.
Ou o grego, ele está, ou gentios, né, outras traduções trazem. Ele está querendo dizer que ele está abrangendo toda a humanidade. Toda a humanidade. E especificamente aqui ele está falando daqueles que não conhecem a lei, que não têm conhecimento nenhum desse negócio de Velho Testamento, de Deus dos judeus, de Deus dos hebreus, de Abraão, de Isaac, Jacó, 10 mandamentos, não sabem nada disso. São totalmente alheios a isso. E são essas pessoas, ou para este tipo de pessoas que ele está identificando, né? Em que situação essas pessoas se encontram diante de Deus. Como falamos da última vez, que aquele que não crê, sobre ele a ira de Deus permanece. Está lá em João 3,36, não é isso? Aqui nós estamos vendo de que forma, ele está discriminando, descrevendo de que forma essa ira de Deus se manifesta sobre essas pessoas. Amém, irmãos? Por favor, não confundam, não misturem a nossa ira humana com a ira de Deus. A ira de Deus, ela é santa, assim como tudo que Deus faz é santo. É diferente, é elevado, é separado, é um nível que a gente não consegue nem conceber. Mas basta saber que é muito diferente do nosso conceito de ira, né? Muito diferente. Porque a nossa tendência aqui é humanizar esse negócio. Mas como pode Deus ficar irado? Ele não é amor? Né? A primeira pergunta que deve passar na cabeça de todo mundo é essa. Né? Mas nós estamos vendo aqui a situação que o apóstolo começa a descrever. Onde? O que acontece aqui? Os homens detêm a verdade pela injustiça. Então, como se ele já estivesse dizendo o seguinte, que as pessoas, de uma forma geral, têm algum conceito de Deus. Conseguem perceber alguma coisa a respeito de que há um Deus. Porém, eles preferem abandonar isso, esse conceito, esse pensamento que talvez eles tenham, esse conceito que eles tenham na sua mente, para seguir outra coisa que aqui ele chama de injustiça. Então, eles detêm a verdade, deter quer dizer, eles seguram, retêm, tiram de lado e abraçam a injustiça. Por que a gente diz isso? Nós lemos aqui, né? Verso 19, porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Em outras palavras, irmãos, a criação, tudo que vemos, tudo que conseguimos contemplar, tudo que os nossos famosos 5 sentidos conseguem perceber, revelam, de alguma forma, a criação, ou a manifestação de Deus pela criação. A ordem, a sequência, a complexidade das coisas que nós temos, e aí estudantes aí de química, estudantes de farmácia, estudantes de biologia, né, podem ver a complexidade dos pequenos seres, das coisas pequenas, das reações químicas. Né? Então, a gente pode ver, por exemplo, nas pequenas coisas, a quantidade, por exemplo, de DNA que um filamento tem numa célula humana. Se isso aí for desenrolado, sabe quanto que dá? 2 metros. Curiosidade, né? Pregação também é cultura, né? Então você percebe que, nossa, 2 metros em uma célula humana. Uma. E nós temos quantas células? Trilhões. Na casa dos trilhões. Então, dentro de você tem, vamos dizer assim, um micro-universo. Porque se o universo, a grandeza dele fala que o comprimento, a extensão do universo é de 93 bilhões de anos-luz, não foi isso que o nosso irmão Moisés falou na semana passada? E quantas estrelas tem? E a palavra diz que Deus, a revelação de Deus aqui na sua palavra, fala que Deus criou todas as estrelas e inclusive conhece pelo nome. Que alguns falam, ele estava falando dos anjos. Amém, que seja dos anjos. Mas conhece dos anjos, que também devem ser miríades de miríades de miríades. E também conhece as estrelas. Conhece os dois, irmãos. O universo físico e o universo espiritual. É tudo feito por ele. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Então, a natureza, segundo esses versículos aqui, o 19 e o 20, né, o homem teria condições de, pelo menos, olhando a natureza, como se ela fosse para nós um livro que revelasse que existe um Deus. Há alguém por detrás de tudo que foi criado. Até os cientistas, irmãos, falam do design inteligente.
Cientistas, é uma concepção científica, não tem nada relacionado com a Bíblia. Houveram cientistas, alguns, não são muitos, mas alguns cientistas que, se debruçando em descobrir as coisas, quando caíram em si, falaram, rapaz, eles se voltaram para Deus, falaram, eu vou abandonar esse negócio de ciência, e foram ser pastores. Porque através da ciência, porque Deus, através da ciência, eles tiveram esse primeiro contato com Deus, e aí eles foram para a Bíblia. E aí, através da palavra de Deus, a coisa acontece, irmãos. Louvado seja Deus. Porque é a palavra de Deus que é a revelação especial. É o evangelho, melhor dizendo até, é aquilo que vem para poder salvar. E a gente só vai conhecer o evangelho se nós formos até ele, se nós ouvirmos falar. E isso é muito importante ficar claro. Mas o fato é que o apóstolo está dizendo que as pessoas, então, mesmo tendo esse conhecimento, vamos dizer assim, intuitivo de que há um Deus, de que existe, né, alguém superior, responsável por tudo que foi criado, pela ordem, pela sequência, pela complexidade do que existe, essas pessoas não glorificaram a Deus, não reconheceram. Ou, vamos dizer assim, não correram atrás para descobrir, rapaz, se tem esse Deus, quem ele é? Como que ele se manifesta? Onde é que eu posso encontrar esse Deus? Eles fizeram exatamente o contrário, fugiram dele, se afastaram dele. Né? Então, o ponto qual é? O ponto é que mesmo tendo esse conhecimento disponível, né, de um ser superior, eles não o reconhecem como tal, irmãos. Por quê? As suas mentes, as nossas mentes, eu estou falando suas como se parecesse que são deles só daquela época, mas as nossas mentes foram afetadas. As nossas mentes foram afetadas e não conseguem aceitar a existência de Deus, embora lá no fundinho, e é isso que ele quer dizer aqui, todo mundo sabe que há um Deus. Todo mundo sabe que existe um Deus. Todo mundo. Haja visto, irmãos, o tanto de religiões que você tem aí, onde as pessoas criam concepções de Deus. Onde as pessoas procuram o quê? Buscar algum Deus, alguma divindade, o contato com o sobrenatural, né? A quarta dimensão do conhecimento, que é o sobrenatural. As pessoas tentam de alguma forma, não são todos, obviamente, mas a grande maioria do mundo, das pessoas que hoje vivem, tem essa concepção. Porque eles sabem que há um Deus. Então, por conta disso, né? Mesmo sendo possível perceber esse conceito de que há um Deus, eles preferem, eles não reconhecem, eles não correm atrás, eles não procuram saber, pelo contrário, eles se afastam, que é o que diz aqui dos versos 20 a 23. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos pelas coisas, por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, que é isso que eu falei agora para os irmãos, eles não o glorificam como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Ou seja, eles começaram a fazer da sua cabeça. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que, meu Deus, ele vai ser um cavalo, eu acho que ele vai ser um cachorro, eu acho que ele vai ser uma águia, e assim vão seguindo, né, e aí diz que o coração deles foi obscurecido por essas concepções, irmãos. Isso desceu ao coração, que é a expressão que a gente usa aqui, né, irmãos? E para exemplificar isso, né, o verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Para exemplificar isso aqui, irmãos, eu cito, e até dá a entender que o apóstolo Paulo estava se referindo a este grupo de pessoas especificamente. Ele estava falando das autoridades romanas, ele estava falando dos imperadores, ele estava falando daqueles que detinham poder político naquela época, irmãos. Por isso que alguns encaram essa carta de Paulo, alguns, não, tratado teológico, não sei o quê, mas outros, olhando mais assim, apuradamente, percebem ali um viés meio revolucionário. Porque, irmão, se ele está anunciando um Senhor
que vai ser senhor sobre o senhor que está regendo naquela época, se ele vai apresentar um reino que não é um reino deste mundo, que é um reino superior, espera aí, meu. Então você está mandando a gente abandonar o que a gente tem aqui e seguir outra coisa? Então, por aqui a gente percebe que o apóstolo está se referindo especificamente, onde a gente vê um exemplo prático disso, de mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível. Nós temos o caso, como foi falado anteriormente, dos imperadores mortos, né, que naquela época eram chamados de Césares, né, César, né? Césares é o plural de César, né? Então os Césares eram adorados como deuses. Nós temos aí, por exemplo, na época de Paulo, era Nero que era o imperador, mas antes dele, Cláudio, eram adorados como deuses. Então depois de mortos eram adorados. Nós temos também, irmãos, as legiões romanas. Cada legião tinha a sua bandeira. E cada bandeira, irmãos, tinha lá um símbolo para o qual eles prestavam juramento de fidelidade, de morrer por aquilo, de viver por aquilo. Irmãos, e se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que as imagens que eles adoravam, tinha lá jacaré, tinha criaturas mitológicas, né? Mistura de bode com cauda de serpente, entre outras que você vai ver, você vai conseguir ver, se você pesquisar, se colocar imagens lá das legiões romanas, você vai ver essas bandeiras. Então, o apóstolo está se referindo a essas pessoas, e fora os deuses do panteão grego, né? Que a cultura romana, ela absorveu os deuses gregos e depois ela só mudou o nome. Por exemplo, o Zeus, que era conhecido como o pai dos deuses gregos, né, do Monte Olimpo lá, ele passou a ser chamado de Júpiter. Hermes, né, que era o velocista, né, que levava a mensagem dos deuses, ele foi chamado de Mercúrio na cultura romana, e assim sucessivamente. Então eles absorveram toda aquela cultura. Mas esses deuses, né, eram retratados como figuras humanas. E tinham, inclusive, comportamentos humanos intempestivos. Tinha dia que estava bravo, tinha dia que estava nervoso, e Hermes vinha trazer notícias, às vezes boas, às vezes nem tanto, né? Isso é importante ressaltar. Então, meus queridos, diante desse quadro de rejeição ao Criador que nós estamos vendo aqui, nós vemos a descrição quase que de um eco de Gênesis, capítulo 6, onde Deus fala que, olha, vendo Deus que o pensamento do homem era continuamente mau, Deus ficou triste com a criação e falou, olha, vou dar um... Porque ele viu que os pensamentos e as atitudes dos homens naquela época, tão perto da criação, né? Estava tão recente. E é esse o link que o apóstolo tenta restabelecer aqui, quando ele fala que desde o princípio, porque desde o princípio o homem se afasta de Deus. Desde o princípio o homem se afasta de Deus, foge de Deus. E aqui nós estamos vendo, meus queridos, Paulo então vai ressaltar que os homens, Deus entrega aos homens, olha só, Deus entrega aos homens aos seus próprios desejos de uma mente obscurecida pela incredulidade. Incredulidade quer dizer que eles não criam mais que havia um único Deus, um Deus criador de todas as coisas. E por não crerem nesse Deus, por não acreditar que existe esse Deus, eles começaram a achar que eles eram senhores do seu destino, que eles tinham a liberdade de escolher, fazer o que eles quisessem, que eles tinham a liberdade de escolher e fazer como Deus. Se assim eles quisessem ter uma divindade, eles podiam fazer se assim desejassem. Deus então entrega esses homens aos seus desejos. Deus deixa eles fazerem então o que eles querem fazer. No nosso português aqui, fazer o que dá na telha, né? Deu vontade, vai lá e faz. E nós vamos ver que os seus pensamentos, né, que é o que diz aqui, Deus entregou tais homens, e isso é triste, irmãos, porque a gente vê entregou tais homens, a gente está vendo aqui uma vez, aqui a gente vai ver pelo menos mais uma, eu acho que vê 3 vezes isso. Deus entrega estes homens à imundícia, a fazer coisas imundas, a fazer coisas consideradas horríveis,
fora do padrão, fora do normal, fora da criação. E esse é o conceito aqui, do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Percebem, irmãos? Então o homem se coloca debaixo de um jugo para adorar criatura ao invés do Criador. Aqui você pode colocar, mas Satanás se aproveitou disso para buscar adoração para si? Sim, claro, porque a gente sabe, o mundo jaz no maligno, a gente sabe que o apóstolo diz em outras cartas, olha, o Deus deste século cegou os olhos aos incrédulos. E é isso mesmo, irmãos. O diabo se aproveitou da oportunidade. Mas o problema é o desejo do coração do homem, porque até aqui em nenhum momento o apóstolo Paulo fala de diabo. Ele está falando do coração humano. Ele está falando de mim e de você. Ele está falando da nossa fraqueza. Ele está falando da nossa mente. Então, ele passa a adorar criatura em lugar do Criador. E criatura aqui, irmãos, não está nem falando de diabo, mas está falando de adorar essas criaturas aí. Quadrúpedes, répteis, falsos deuses, né? Que obviamente se aproveitam dessa oportunidade, os demônios se aproveitaram disso, nós sabemos. Mas aí nós estamos vendo, irmãos, nos versos seguintes aqui, que a situação ela fica tão insuportável em termos de moralidade, daquilo que o homem estava fazendo, que olha só o que diz aqui. Eles começam a fazer o que é contrário à natureza e à criação biológica, mantendo relações sexuais homens com homens e mulheres com mulheres. E essa foi a punição do seu erro, adorarem a criatura em lugar do Criador. Isso é consequência e não causa. Eles adotaram esse comportamento por conta de terem ignorado o Criador. E se você ignora o Criador, obviamente você vai ignorar tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele criou. É uma revolta contra a criação. Você foi criado num estado, você foi criado com uma forma, e você simplesmente fala, não, eu não quero essa forma para mim. Mas você foi criado assim. Ah, mas não está certo. E aí a gente tem toda essa situação. Amém, irmãos? Terrível. Terrível, irmãos. Deus então permite. Dos versos 29 a 31, para a gente concluir aqui. Por haverem rejeitado Deus, o conhecimento de Deus, foram entregues a uma constante disposição mental reprovável. De novo, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Porque aí é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, o apóstolo aqui, através da sua carta, dizendo o seguinte, olha, Deus os entregou uma atitude mental reprovável, no qual essas coisas que eles fizeram, de darem vazão à sua concupiscência, de fazerem essas coisas, isso é a cereja do bolo só, irmãos. É o ápice do que é contrário a Deus, a afronta. Mas aqui, ele está dizendo que todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas inconvenientes, ou seja, que não estão de acordo com aquilo que Deus deseja para a humanidade, daquilo que Deus deseja para aqueles que Ele quer salvar. Então nós estamos vendo uma coisa muito difícil aqui. Né? Eles são cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, aquela lista enorme, irmãos. Sendo possuídos de inveja, olha só, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores. É uma coisa terrível, irmãos. É um quadro terrível que a humanidade está enquadrada aqui. Então, e ele conclui dizendo no verso 32, que são dignos de morte. Ou seja, tudo isso aqui, irmãos, toda essa lista, não se iluda, ela é pecado aos olhos de Deus. Ela é transgressão, ela é ofensa ao nosso Deus. Toda ela. Porque às vezes nós temos o hábito de pegar e julgarmos que, hoje o pecado do momento, aquilo que é mais terrível contra Deus é a questão da relação homem com homem, mulher com mulher, como se as outras coisas, como se o adultério não fosse mais pecado, como se a mentira não fosse mais pecado, como se a fofoca não fosse mais pecado, se como sonegar imposto não fosse mais pecado, se como você maquinar o mal não fosse mais pecado, irmãos. E aqui o apóstolo então está nivelando tudo, está dizendo que tudo isso, aos olhos de Deus, é pecado e a sentença é uma só, morte. A sentença é uma só.
E esses camaradas aqui, aí o apóstolo parece realmente estar dizendo que são líderes, porque ele está dizendo o seguinte: essas pessoas que fazem isso, elas não só fazem, mas elas incentivam outros a fazer, como se fossem pessoas formadoras de opinião. Podemos colocar hoje os influencers, pessoal que entra na mídia aí, ó, faz isso, fala aquilo, ó, fulana de tal é isso, fulana de tal é aquilo, e essas pessoas influenciam outras. Pode ser que seja um bom influenciador, ou pode ser que seja um mau influenciador e faça mal para os outros, e prejudique os outros, e mude o comportamento dos outros. Antigamente a gente ficava brigando, porque, olha, não deixa a televisão educar seus filhos, não é isso? Hoje o negócio já degringolou, né? E a gente não consegue mais, porque hoje nós temos a televisão no nosso bolso. E eu posso acessar qualquer coisa, qualquer material, tá? Ao toque de um dedo, né? Concluindo aqui, irmãos, para a gente terminar, algumas aplicações que são fundamentais. A gente teve que ser um pouquinho mais rápido hoje. É o seguinte: aquilo que Deus diz na sua palavra, que é pecado, continua sendo pecado. Era pecado na época de Paulo, na época que ele escreveu aqui, embora alguns digam, não, mas Paulo, ele estava falando, era daquela pessoal que fazia orgia, homem com homem, mulher com mulher, aquele bacaná, aquele monte de coisa, era nesse conceito. Se for uma relação monogâmica, né, normal, não era isso que ele estava falando, porque à luz da Bíblia toda, irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. Amém, irmãos? Não muda. Diante das características pecaminosas, irmãos, nós devemos avaliar e perceber uma coisa muito importante. Diante de toda essa lista aqui, eu não sou essa pessoa aí com essa atitude mental reprovável, eu não sou tão ruim assim, porque talvez eu e você estejamos pensando assim, mas eu não sou ruim desse jeito. Aí, talvez eu não preciso ser ruim, eu não preciso ter todas, né? É o que alguns teólogos chamam de depravação total. Depravação total, meus queridos, não quer dizer que você é tão mal, né, que você, se vê uma pessoa, já sai dando machadada, né, já sai que nem o Jason cortando todo mundo. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que você, se pressionado, se o ambiente favorecer, se a situação apertar, você pode sim fazer tanto mal quanto vier na sua telha. Se não tiver nada ali para frear você, você vai fazer. Esse é o ponto. Há potencial para você fazer. Não quer dizer que você vai fazer. Agora, a questão é que nós podemos perceber que dessas características que foram faladas aqui, talvez algumas delas, rapaz, difamador, é fofoqueiro. Bem, quem nunca? Né? Quem tem medo de morder a língua aí, né? Morrer envenenado. Pois é, irmãos. É isso aí. Será que a gente não se enquadra? Né? E é aí que é esse silêncio mesmo. A gente fica, rapaz, será que eu sou... Em que a gente acha que é melhor que os outros? Não é, irmãos? Nós estamos no mesmo barco. O apóstolo vai falar mais lá na frente, a gente não pode falar aqui, mas ele diz, Romanos 3:23, todos pecaram, todos. Quando é todos, não está excluindo ninguém, nem eu, nem você, nem Abraão, nem Moisés, não. Todos, todo mundo. Destituídos estão da glória de Deus. Então a gente está no mesmo barco, irmãos. É isso mesmo. Deus colocou todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. Segunda aplicação, mostra que o homem tendo a sua mente, a sua vontade e as suas emoções afetadas pelo pecado, o que acontece com esse camarada? Ele não consegue se voltar para Deus, que é o que foi falado aqui, o apóstolo disse. As pessoas até veem, rapaz, mas isso é tão bonito, alguém criou. Mas eu não estou nem aí para quem criou. Eu acho que quem criou foi esse fulano aqui. Eu acho que quem criou fui eu. E aí vai. Entende? O homem natural, ele não consegue se voltar para Deus. Ele, por mais livre que ele seja, ele não consegue se voltar para Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo dele. Então nós não somos livres assim, como a gente diz que é. Então, mostra que, ainda que ele reconheça, ele não consegue. Na verdade, ele até foge. E a terceira aplicação, meus queridos, todos aqueles que permanecem nesse estado. Que estado? Estado de
pecaminosidade, estado de fazer aquilo que não agrada a Deus, eles estão sob a ira de Deus. Como a gente disse na última pregação. E a pena para quem permanecer nesse estado, que é o que lemos aqui, são passíveis de morte. É isso aí, irmãos, é morte. E depois da morte a gente sabe o que vem, porque a gente já leu a Bíblia. A gente sabe o que vem. Jesus disse, olha, vocês têm que tomar cuidado para o lugar que o fogo não apaga e o verme não morre. E por isso nós temos a necessidade de fazer o que então, irmãos? Pregar o Evangelho. Porque nós lemos lá anteriormente, Romanos 1, 16 e 17. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e depois do grego ou do gentio. Só pode escapar da condenação quem crer no Evangelho. Só pode escapar da condenação quem crer no Evangelho. Ou seja, crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E colocar um plus aí, Senhor da sua vida. Do contrário, irmãos, é perda de tempo. Do contrário, você pode fazer o que você quiser. Não vai dar em nada. É vão, é perda de tempo e você não vai conseguir. O objetivo aqui, então, irmãos, ou o que Paulo queria mostrar é que nós estamos numa situação em que não tem saída. Exatamente isso. Não tem saída. Só uma. Crer no Evangelho. Não tem outro jeito. É crer no Evangelho. Do contrário, irmãos, as pessoas vão continuar nesse mesmo estado. E se a gente for olhar nos dias de hoje, o que a gente vê, a violência, todas essas coisas. Se a gente pegar um jornal, assistir um noticiário, aí a gente vê, rapaz, parece que eu estou lendo Romanos 1 de novo, do 18 ao 32, porque a gente vê isso todos os dias. Pais matando filhos, filhos matando pais, violência sexual, imoralidade sexual, vista como normal, inclusive, como natural, como expressão dos sentimentos mais puros do ser humano. Que beleza. A corrupção já não vista, mas eu no lugar dele faria diferente, faria. Ia roubar mais. Né? Então, irmãos, a situação é essa. É esse o mundo que a gente vive. Louvado seja Deus, porque houve um momento na minha vida e na tua vida em que alguém pregou, ou cantou, ou entregou um folheto. Alguma coisa aconteceu e você ouviu falar de Jesus Cristo. E o Espírito agiu aí. Quando você ouviu falar, o chamado externo, o chamado interno correu aí dentro do teu coração e Deus fez uma obra. E aquilo que parecia ser loucura, passou a fazer sentido. E hoje você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. E louvado seja Deus, creio que nós permaneceremos aqui. Sabe por quê? Porque nós cremos no Evangelho. Porque Ele permitiu que crescêssemos, tá? Não pensa que, porque eu sou bom, sou mais inteligente, sou mais bonito. Não, jamais. É por obra dEle. Então a glória e as palmas sejam sempre para Ele.